Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 10 de agosto, mês vocacional. Nessa segunda semana, nós estamos celebrando o dom da paternidade. Iniciamos no domingo passado com o Dia dos Pais. E nós hoje estamos celebrando o grande diácono da Igreja, São Lourenço, mártir. São Lourenço amou profundamente a Cristo nos pobres. Era um verdadeiro diácono. A palavra diácono é aquele que serve. E que ele anunciava e vivia e servia ao Cristo nos pobres com muita intensidade. Por isso, diz ao imperador da época que desejava confiscar os bens da igreja. E Lourenço, mostrando-lhe os pobres que ele cuidava, e disse: eis toda a riqueza da igreja. O testemunho de vida de São Lourenço interroga nossas atitudes de cristãos e sobretudo, os gananciosos, que nada veem além do lucro e da lei da vantagem. Em Cristo, a maior vantagem é o amor servidor, como nós vimos na vida do diácono Lourenço, que foi martirizado, assado vivo numa grelha. E nós, irmãos e irmãs, vamos meditar hoje no evangelista João, no capítulo 12, os versículos 24 a 26. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e aonde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é transformadora e libertadora. Por isso, neste Evangelho, Jesus nos mostra o modo mais seguro para que possamos produzir muitos frutos. Ele nos revela que quanto mais nos apegarmos à nossa vidinha boa, ao nosso viver egoísta, às coisas que nos dão prazer, mais iremos sofrer as consequências pela nossa insensatez. Se todos nós acolhêssemos esta verdade de coração, a nossa vida seria muito mais plena. Perdemos precioso tempo quando nos consumimos em coisas que não nos dão nada em troca. Perecemos e perdemos valores espirituais quando vivemos em função de nós curtirmos a nós mesmos. Perdemos amigos, famílias, quando egoisticamente só pensamos nas nossas dificuldades pessoais e nos isolamos como vítimas. Tudo aquilo e todo aquele que se fecha em si mesmo perde o gosto pela vida. A semente
que cai na terra, como vimos no Evangelho, tem que primeiro morrer. Morrer no sentido de não fazer questão de renunciar e deixar-se exercitar e de desapegar-se aos bens materiais e dos interesses e das pessoas. O grão que cai na terra só produzirá fruto se morrer. Assim somos nós. Os frutos que colhemos desde já são alegria, paz e esperança. São frutos que devemos usar para alimentar os outros irmãos, não a nós mesmos. Seguir a Jesus Cristo significa servir desinteressadamente. Perguntamos: você se liga às dificuldades das outras pessoas? Você sofre com aquelas pessoas que passam por seu caminho, pela sua atividade, os seus irmãos no dia a dia? Ou estas são sempre alheias aos seus pensamentos, que sempre está girando em torno dos seus problemas? Diante de Deus, você se considera justo para com os seus filhos, os seus irmãos, seus pais, seus amigos? Se precisar e ser como o grão de trigo que cai na terra, você daria a sua vida? Irmãos e irmãs, morrer para essas realidades que estamos analisando, e Jesus continua: só o grão que cai na terra e morre produz fruto. E produzir frutos, irmãos e irmãs, é anunciando a sua morte como a de Jesus, que diz que para cumprir a sua missão é necessário realmente deixar cumprir em nós a santa vontade de Deus. Será que nós vamos até as últimas consequências de nossa fidelidade ao projeto salvífico de Deus? E nós, irmãos, precisamos também de nos colocar como os discípulos de Jesus, que realmente, no fim de sua vida de cada um deles, souberam, de fato, entregar a própria vida em favor do Evangelho e da salvação de tantos irmãos e irmãs. E, por último, recordemos, irmãos, que as consequências, muitas vezes, de nossas atitudes, são atitudes, muitas vezes, insensatas, porque na verdadeira vida nós só vamos adquirir com a renúncia de muitas coisas na nossa vida diária. E nós, irmãos e irmãs, que estamos vivendo esse tempo da pandemia, quantas dificuldades nós passamos no dia a dia e nós não podemos perder a esperança. É isso que Jesus, né? Quem se apega demasiadamente aos valores somente materiais dessa vida, dificilmente alcança o reino de Deus. Vamos prosseguir confiantes, seguindo o exemplo de tantos homens e mulheres que souberam doar a sua vida em benefício do próximo, que nós possamos também ser essas pessoas capazes de renunciar nossas limitações, renunciar nossas mesquinharias e, de fato, levar com fidelidade a palavra de Deus e construir no nosso meio a verdadeira fraternidade. E que nós não percamos nunca a esperança de que a ação de Deus em nós faz com que nós prossigamos confiantes, orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos,
pelos que nos pedem orações, pelos atingidos pelo Covid, pelos profissionais da saúde, para que todos eles alcancem o dom precioso da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.